Olha, 2025 foi um ano com uma manchete atrás da outra, não é verdade? Mas a história de verdade, aquela que realmente importa, não estava nos eventos do dia a dia. Ela estava acontecendo, assim, por baixo dos panos, em correntes superpoderosas que não só moldaram o ano, mas que vão definir o que vem por aí. É nessas forças que a gente vai mergulhar agora. A pergunta central dessa nossa análise é exatamente essa. Para a gente entender para onde o mundo está indo, a gente precisa olhar para além da loucura do ciclo de notícias e tentar enxergar os grandes movimentos que estão, agora mesmo, reescrevendo o nosso futuro. Bom, para organizar o raciocínio, a gente dividiu tudo em 4 grandes forças. Primeiro, a gente fala da aceleração da inteligência artificial. Depois, a gente entra na nova geopolítica, tanto aqui na Terra quanto lá no espaço. Em seguida, vamos ver a busca fascinante e perigosa por otimizar o corpo humano. E, por fim, a gente fecha com um estudo de caso sobre a economia brasileira. Então, vamos lá. Força número 1, a inteligência artificial. O ponto é que, em 2025, a IA finalmente deixou de ser só uma promessa de filme de ficção científica, sabe? Ela virou uma ferramenta do dia a dia, indispensável, um verdadeiro motor para a economia, que está mudando o jeito de fazer negócios e de trabalhar numa velocidade que a gente nunca viu antes. E o mais interessante é que essa revolução não é coisa só das gigantes de tecnologia, não. Dá uma olhada nesses dados do Sebrae. Quase metade, 44% das micro e pequenas empresas no Brasil já usaram alguma solução de IA. Isso aqui diz muito, né? Mostra como a tecnologia ficou mais acessível e virou uma peça-chave para a competitividade em qualquer escala. E claro, sempre vem a grande pergunta: e os empregos? Como ficam? E aqui a gente entra num paradoxo. O Fórum Econômico Mundial projeta que sim, milhões de vagas vão desaparecer. Mas, ao mesmo tempo, a automação deve criar quase o dobro de posições novas. Então, o ponto central não é o fim do trabalho, mas uma transformação gigantesca. E essa mudança não está só no trabalho, está na nossa vida. Pensem nos serviços de streaming. A entrega de conteúdo virou uma orquestração inteligente. A IA cria perfis de consumo para cada um e adapta as sugestões dependendo do clima, da hora do dia. É um nível de personalização que, sinceramente, era impensável há pouquíssimo tempo. O desafio, então, fica bem claro com essa frase. A pergunta não é mais se a IA vai mudar tudo, mas sim como a gente vai se adaptar. As palavras-chave agora são preparação e requalificação. É o único jeito de navegar nessa nova era. Agora vamos para a segunda força, para entender como as peças do poder estão se movendo. A geopolítica global passou por uma reorganização que foi quase um terremoto em 2025. E esses realinhamentos não se limitaram só aqui à superfície da Terra, não. Eles se estenderam até a Lua. A volta de Trump à presidência dos Estados Unidos marcou uma virada bem drástica. A política externa se afastou daquela ideia de multilateralismo do pós-Segunda Guerra, sabe? E passou a focar numa doutrina de esferas de influência. O que isso quer dizer? Basicamente, fortalecer o controle sobre as Américas e, ao mesmo tempo, redesenhar alianças. A surpreendente aproximação com a Rússia foi o exemplo mais claro disso. E essa nova dinâmica se refletiu direto no espaço. 2025 foi um ano frenético na exploração lunar, mostrando que agora a disputa é global, não é mais uma corrida só entre 2 países. A gente viu o sucesso científico da China, a resiliência do setor privado americano com a Blue Ghost, os avanços da Índia e até os fracassos, como o do Japão, que acabaram gerando aprendizados super importantes. Essa competição está se organizando em 2 grandes blocos. De um lado, os acordos Artemis, com a liderança dos Estados Unidos e um foco num modelo de cooperação com regras claras. Do outro, o projeto da Estação Lunar Internacional, puxado pela China, que também está buscando parceiros para fincar uma presença permanente na Lua. A disputa por poder aqui na Terra ganhou literalmente um novo palco. A nossa terceira grande força é essa busca cada vez mais intensa por hackear a nossa própria biologia. Em 2025, a gente viu avanços científicos que parecem milagre, andando lado a lado com riscos gigantescos, tudo por causa desse desejo de otimização a qualquer custo. O termo que define esse movimento todo é biohacking. Essa ideia de usar ciência e tecnologia para melhorar o corpo e a mente ficou tão popular que virou uma das palavras do ano. Isso reflete uma busca por performance que simplesmente explodiu em 2025. No lado bom da história, a gente viu promessas virando realidade. Pela primeira vez na história, uma criança recebeu uma terapia genética totalmente personalizada. Novas vacinas, como a de VSR, entraram no calendário público. E o Brasil deu um passo gigante aprovando a primeira vacina de dose única contra a dengue. São avanços que salvam vidas, de verdade. Mas esse desejo de otimização tem um lado bem sombrio.
principalmente quando a busca por performance ignora a ciência e a segurança. Um dado da Anvisa é para deixar qualquer um de cabelo em pé. As vendas de esteroides no Brasil cresceram 670% em 5 anos. É um reflexo muito claro do uso perigoso e sem critério de hormônios para fins estéticos. E esse perigo pode ser fatal. A crise do metanol em 2025, que levou a pelo menos 23 mortes confirmadas por consumo de bebida falsificada, é um lembrete trágico dos riscos de um mercado sem regulação e dessa busca por atalhos, seja para a saúde, seja para qualquer outra coisa. Para fechar, vamos à nossa quarta força. Aqui, a gente vai usar o Brasil como um microcosmo para entender uma tensão que é global. Aquele conflito entre um otimismo econômico de agora, de curto prazo, e os riscos estruturais enormes que estão se acumulando lá na frente. Se a gente olhasse só para os números de 2025, o cenário pareceria espetacular. Bolsa de valores nas alturas, risco país caindo, o real forte e um crescimento do PIB que superou todas as expectativas. A impressão era que o Brasil tinha saído melhor que a encomenda. Só que, por baixo dessa superfície brilhante, os especialistas já estavam soando o alarme. As palavras do Alexander Matias foram como um balde de água fria. Apesar da festa, tem uma bomba fiscal com hora marcada para explodir e o próximo governo vai herdar esse problema. Então, o que a gente tem são duas narrativas acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, a euforia do mercado em 2025. Do outro, a realidade de uma dívida pública que não para de crescer e a ameaça da tal dominância fiscal. Que é aquele ponto em que a dívida fica tão grande que nem aumentar os juros resolve mais o problema da inflação. É o presente otimista contra um futuro bem perigoso. Bom, então vamos juntar tudo isso. Uma tecnologia que acelera sem parar, o poder global se realinhando, a nossa própria biologia sendo transformada e uma economia cheia de contradições. O que tudo isso significa para o ano que está começando? A grande lição é a seguinte: o ano de 2025 ensinou pra gente que o futuro não vai ser definido por uma coisa só. Ele vai ser o resultado da colisão dessas 4 forças. A inteligência artificial vai colidir com a geopolítica, a bioética vai bater de frente com a economia. O desafio para 2026, portanto, não é tentar adivinhar o futuro, é desenvolver a habilidade de navegar nesse ambiente que é complexo e está mudando o tempo todo.